Olá, caros irmãos. Hoje estamos aqui como comunidade para darmos continuidade aos nossos estudos nas formações permanentes. E para este mês de março, vivendo este tempo quaresmal, somos convidados a olhar para as 3 práticas pela qual a Igreja nos apresenta e também nos convida a viver diante deste tempo tão importante para nós. O jejum, a oração e a caridade, ou também conhecida como esmola, são as 3 práticas, as 3 vivências espirituais pelos quais somos convidados a aprofundar durante este tempo. Por isso, iremos hoje nos ater um pouco mais sobre a prática do jejum, pois o jejum nos permite ter um relacionamento maior conosco mesmo. Por isso, neste dia, vamos juntos meditar, refletir e nos aprofundar diante deste tema que tem uma suma importância para a nossa caminhada. Por isso, queremos iniciar pedindo ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio, que venha sobre nós, que venha sobre a nossa reflexão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos com uma passagem bíblica que nos ajudará também e nos norteará diante dessa experiência do jejum. O nosso texto de hoje é retirado do livro de São Mateus, capítulo 6, versículos de 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram os rostos, para que o seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estais jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, viver a experiência do jejum não é simplesmente viver a experiência de deixar algo de lado, de buscar fazer uma experiência onde nós deixamos de comer ou deixamos de beber algo. O jejum, ele é muito maior do que tudo isso. Por isso, quando nós jejuamos, nós aprendemos a olhar para dentro de nós, a olhar para o nosso interior e perceber o quão nós somos fortes. Quando eu jejuo simplesmente por jejuar, na verdade eu não faço um jejum tendo um foco, um caráter espiritual. Pelo contrário, eu vivo um regime, ou até mesmo seguindo as prescrições médicas, me abstenho de alguns alimentos. O tempo da Quaresma é um tempo propício para vivermos o jejum, pois ele nos concede a graça de viver a experiência do autocontrole. Por isso, viver o jejum é viver a experiência de Deus em nossa vida, que nos possibilita e nos pede um autocontrole também sobre o pecado. Vamos lá. O jejum, ele nos ajuda a compreender a nossa própria força. Quando eu jejuo,
quando eu busco viver o jejum dentro da quaresma, eu me proponho a me autoconhecer, viver em função também da minha consciência. Por isso, o jejum, ele me possibilita ter a força necessária para deixar de lado algumas coisas que muitas vezes são supérfluas na nossa vida, mas que nos ajuda também a futuramente controlar alguns sentimentos, alguns desejos que nos permitem viver o pecado. Por isso, meus irmãos e irmãs, quando nós jejuamos, nós fazemos a prática de ter o controle sobre os nossos desejos. Como, por exemplo, quando durante o período quaresmal eu deixo de comer a carne, ou deixo de beber o refrigerante, ou deixo de beber ou comer alguma coisa que me agrade. Isso me possibilita conhecer que eu sou forte, que eu tenho consciência e que eu tenho a fortaleza dentro de mim de deixar de comer ou de beber algo. E assim, buscarei também ao longo da minha vida e da minha caminhada viver essa experiência também através do pecado. Eu tenho condições de deixar de lado essa experiência, onde sou levado a pensar mal das pessoas, praticar o mal, falar alguma coisa. O jejum, ele nos mostra que a fortaleza do corpo também se dá através da fortaleza do espírito. Sendo assim, quando nós vivemos esta realidade, vivemos também em busca de algo muito maior que está dentro de nós, que é seguir os passos de Cristo. Como cristãos, somos chamados a deixar de lado o homem e a mulher velha, para buscar viver e testemunhar com a nossa vida a alegria de seguir Deus. Por isso, quando vivemos o jejum, assim como nos disse a leitura do Evangelho, nós não devemos ficar tristes, nós não devemos ter um olhar de pena, mas nos alegrarmos, pois Deus nos concede a força, Deus nos mostra o quão nós somos capazes de seguir os passos dele. Não devemos sair espalhando que nós deixamos de fazer algo, mas deixar que o nosso coração demonstre ao Senhor o desejo por detrás. Por isso nós devemos ser muito conscientes diante da nossa realidade a importância do jejum. Claro, devemos tomar o cuidado, pois a Igreja nos prescreve também que nós devemos olhar para as necessidades do nosso corpo, pois não podemos, de certa forma, também maltratar o nosso corpo com um jejum muito rigoroso. Devemos tomar um pouco de cuidado. Se caso você não tem o costume, não tem a prática de viver o jejum na sua vida durante o período quaresmal, comece devagar. Não seja radical. Vá devagar, escolha uma coisa que você consiga deixar um pouco de lado. Consiga deixar para poder viver a experiência dessa vida espiritual pelo qual somos chamados pelo tempo quaresmal. Nós também somos convidados a perceber um pouquinho mais a experiência do jejum e da abstinência, que de certa forma para muitos parecem a mesma coisa, mas tem um pouco de diferença. O jejum é o período um período ao qual, diante de um tempo, nós deixamos de comer algo. A abstinência é a abstinência da carne. Por exemplo, quando eu deixo de comer carne, seja ela de frango, de porco, de vaca, o que seja. Por isso a Igreja nos pede 2 dias de abstinência diante do nosso período quaresmal. O primeiro é a quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da nossa quaresma. E o segundo dia não está incluso dentro da nossa quaresma, mas faz parte do ápice da nossa fé, que se dá através da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o tríduo pascal,
na Sexta-feira Santa. Esses 2 dias, Quarta-feira de Cinzas e Sexta-feira Santa, a Igreja nos prescreve a abstinência de carne, para que nós possamos nos unir com Cristo neste sofrimento, nesta dor, neste momento de dificuldade. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos, ao longo da nossa experiência de vida, da nossa experiência de fé, buscar encontrar em Cristo a força necessária para seguirmos esses seus passos. Sabemos que muitas vezes não é fácil. Sabemos que diante de alguns momentos da nossa vida, nós nos encontramos um pouco até mesmo estressados, encontramos com algumas dificuldades internas e também externas. Mas é necessário buscarmos este relacionamento conosco mesmo, buscarmos nos conhecer, pois através deste conhecimento nós iremos possibilitar que o Espírito Santo também toque a nossa vida, toque a nossa existência, e assim nós conseguiremos seguir os passos de Jesus. Assim como ele trilhou o caminho do Calvário, nós também somos convidados diariamente a trilhar este caminho. Um caminho que muitas vezes não é feito de rosas, mas é feito de espinhos. Que possamos encontrar diante do jejum que nós escolhemos, viver a experiência do amor de Deus, viver a experiência do autoconhecimento, viver a experiência da certeza de que somos chamados a sermos discípulos e missionários de Jesus, em tudo e em todo momento. Não somente nas alegrias, não somente nos momentos felizes, mas principalmente nos momentos de dificuldade e de dor. Por isso, no dia de hoje, quando somos chamados a viver essa meditação sobre o jejum, nós somos chamados a viver a experiência desta certeza de que Deus caminha conosco, não nos abandona. Que possamos, ao longo desta nossa quaresma, nos aprofundar também neste conhecimento de nós mesmos, neste relacionamento, pois Deus nos pede que nos amemos. Deus pede que sejamos pessoas repletas do Espírito Santo. Que este período de quaresma seja para nós um período de muita sabedoria. Devemos sempre olhar para o Cristo que sofreu, que padeceu, mas também que ressuscitou por nós. Que este período quaresmal não seja simplesmente um período quaresmal, mas seja um período de esperança. Um período em que nós olhamos e esperamos as grandes graças de Deus em nossa vida. Outra experiência de jejum que podemos fazer também é a experiência, talvez, para alguns se torna até um pouco mais difícil, mas, quem sabe, é uma forma também de nos autoconhecer e termos o autocontrole. É a vivência do jejum de alguma rede social, seja ela Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. São tantos meios que nós perdemos, às vezes, tempo, mas que não nos deixam conhecer o amor de Deus, vivendo a experiência da oração. Por isso, é necessário, caros irmãos e irmãs, olhar quais são as necessidades, olhar também para aquilo que nós vivemos e assim deixar que Deus também toque o nosso coração. Que possamos ao longo deste período ter essa ciência de que Deus nos pede algo, assim como pediu para o seu Filho a sua própria vida em favor de toda a humanidade, que Ele possa também olhar para cada um de nós. Que possamos viver a quaresma na certeza de que Deus nos ama e Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. O jejum não é simplesmente viver por viver, mas ele tem um significado para nós. E que possamos encontrar, junto ao coração deste teu Filho, Jesus, este homem que sofreu, que padeceu, mas que também ressuscitou, as graças e as virtudes que devemos buscar
para seguirmos seus passos. Que o jejum seja para nós uma experiência de amor, uma experiência de doação, uma experiência de fé. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria possamos receber as graças vindas de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.